Eu convido a você, que é professor universitário, professor de escola particular, professor de escola pública, enfim, professor, a indicar aí os meus vídeos aos alunos de vocês. O canal é História em um Instante, o professor é José da Costa, professor de História, e o objetivo do canal é a difusão do conhecimento científico em meio a tanto obscurantismo, a tanto terraplanismo e a tanta fake news. Nosso objetivo é colocar o conhecimento de forma segura, com forma científica, com fontes confiáveis. Hoje iremos falar sobre, vou abordar hoje sobre Augusto Comte. Quem foi Augusto Comte? Sabe não? Saber agora em pouco tempo, em poucos minutos. Canal História em um Instante. Vídeos curtos, professor José da Costa. Augusto Comte foi um filósofo francês do século XIX, filósofo, escritor, matemático, considerado o pai da sociologia. Viveu em um contexto de século XIX, de evolucionismo, contexto de ordem e progresso, né? Aquele contexto de evolução, do pensamento evolutivo. E, basicamente falando, o Augusto Comte ele propôs aí a filosofia positivista. Até escreveu o curso de filosofia positivista. Curso de filosofia positivista. Para Augusto Comte, é necessário entender a sociedade para depois sistematizá-la, transformá-la. Segundo ele, a sociedade ela é formada por princípios reguladores. Existe, por exemplo, leis positivas que atuam na sociedade. A principal lei que atua na sociedade é a lei da evolução. Como eu falei, Augusto Comte é do século XIX, aquele contexto de evolucionismo. Então, assim como existem leis nas ciências naturais, existem leis nas ciências sociais. E a principal lei é a lei da evolução. Segundo ele, as nações evoluem. A Europa, por exemplo, era bastante evoluída. Isso é um perigo, por quê? Porque quando você tenta entender a sociedade humana, a história, por exemplo. História é a ciência do ser humano no tempo. Entender a história do ser humano. O ser humano não é um ser fatalista. O ser humano é um ser de decisão, um ser contingente. Então fica complicado quando você coloca exatamente estas leis para entender a sociedade, visto que a sociedade ela é contingente, ela é de decisão. Então complica. Mas Augusto Comte falou isso. Segundo ele, existem leis dos três estados. A sociedade passou pelo estado teológico, do mito, pelo estado metafísico e até chegar ao estado da sociedade positivista. Então existe aí uma evolução nas sociedades. O lema Ordem e Progresso da bandeira brasileira é um lema totalmente positivista. Já fiz aqui um vídeo sobre a história do Brasil, sobre a queda do Império e o nascimento da República no Brasil. Vou deixar na tela final como a República surgiu no Brasil com esse pensamento positivista. Augusto Comte, pai da sociologia. A gente se vê no próximo vídeo. Indique o vídeo, faça um comentário, dê o seu like.